a classe de papel e a classe de tijolo, que elas contam histórias completamente diferentes, e também tem que tomar algum cuidado nessa comparação com as NTNBs, porque os fundos de papel, eles estão te devolvendo já hoje a inflação e os juros, e os fundos de tijolos têm uma mecânica totalmente diferente, que é essa correção do IPCA anual, e esse valor de patrimônio ele vai ser corrigido para cima se as condições mercadológicas ali, se os aluguéis aumentarem, você pode ter esse upside. Então, os fundos que estão com melhores localizações, com aluguéis crescentes, eles têm essa possibilidade de ganho de valor patrimonial muito acima da inflação, assim como a gente vê nas melhores regiões. Não, esse ponto que você levantou assim, é crucial, até o objeto da minha próxima pergunta, é que quando a gente olha esse prêmio olhando o IFIX, né, o IFIX é uma composição de vários fundos e ele vai mudando ao longo do tempo. Lá atrás, a representatividade de FIIs de papel no índice era praticamente nula, né, olhando o início da indústria, foi crescendo ao longo do tempo, hoje é em torno de 40% do índice, né, um pouco mais, um pouco menos, mas que é uma classe que ela tem uma dinâmica diferente dos tijolos e dos FOFs. No caso do papel, como você bem destacou, o yield de um papel é um yield nominal, né? Ou seja, ele é mais comparável com uma taxa pré-fixada, porque o fundo de papel te dá a inflação, né, na mão. Tem uma defasagem de 2 meses entre a apuração, o reconhecimento da inflação e, enfim, o impacto disso na distribuição do fundo de papel, mas o fato é que ele te dá a inflação na mão. E aqui, quando a gente olha o Tesouro IPCA+, que é um juro real, né, acaba essa comparação acaba tendo uma discrepância. E é por isso que a gente acaba utilizando, então, separando, tirando os fundos de papel da jogada, para olhar esse spread, comparando o IFIX tijolo em relação ao NTNB. Né? Então, você comentou que olhando o IFIX, esse spread ainda está elevado em relação à média histórica, ainda tem uma gordura, apesar de toda essa recuperação que a gente viu no mercado. Mas e no caso, então, do IFIX tijolo, comparado com a NTNB, como é que está esse prêmio? Perfeito. Também existe um prêmio, só que é um prêmio menor, porque a gente tem menos yield, e aí quando a gente olha a média, também ela é menor. Então, acaba ficando também próximo de 1%, um pouquinho menor, 0,7%, nesse nível, porque o IFIX ele tem 40% de papel, então ele acaba inflando os dividendos, e quando a gente pega essa média histórica, ela fica um pouco maior. Quando a gente seca, né, ela de fundos de papel, esse prêmio de risco ele é um pouco menor, mas ainda a gente está um pouquinho acima da média, então, inclusive para fundos de tijolo, é uma excelente máxima de compra, só que os segmentos eles estão se comportando de maneiras bem diferentes. A gente tem segmentos que estão abaixo da média histórica e segmentos que estão bem acima. Então, dentro de o Baroni fala do mantra da diversificação, eu tento também replicar aqui para os nossos assinantes, de que você mantenha uma carteira diversificada, mesmo em ativo que esse spread esteja mais amassado, para você manter esses ativos dentro da sua carteira, para você ter essa diversificação, porque você vai ficar sempre correndo atrás do rabo se você ficar correndo atrás do maior spread, e você vai trazer mais risco para a sua carteira, porque os ativos que têm maior spread a nível de prêmio de risco são os ativos com maior vacância. Sim. Então, você vai trazer esse risco para a sua carteira. Por exemplo, só duas comparações rápidas aqui. Se a gente olhar o spread, por exemplo, dos fundos logísticos, está bem abaixo do desvio padrão inferior da média histórica. Por quê? Porque nos fundos de logística a gente teve um crescimento gigantesco, né, num curto espaço de tempo, as cotas não estão tão amassadas, a gente teve uma valorização recente, inclusive, e esse prêmio está em torno de 2%, né, um pouco inferior à média histórica. Só que quando a gente olha o shopping center, está muito acima do desvio padrão superior da média histórica, próximo ali dos 3,4%, 3,6%. Então, falar do tijolo também é generalizar, a gente tem que novamente afunilar e olhar segmento a segmento para ver onde estão as melhores oportunidades, onde eu vou alocar minha carteira. Eu sempre falo assim, mantenha sua diversificação ao seu nível de risco. Por quê? O que é o melhor segmento para investir hoje? Vai depender muito do seu perfil de investidor. Meu perfil é de renda, estou na fase de usufruto. Com certeza os fundos de papéis vão fazer uma componente importante dentro dessa carteira, porque eles vão entregar sim mais dividendos no D0, só que o poder de upside desses fundos, eu também olho ali na média histórica do PVP do fundo de papel, está muito mais amassado frente ao IFIX e frente aos fundos de tijolo. Então, acho que no fim do dia é sentar e pensar, poxa, qual que é a minha estratégia para os FIIs? Eu estou mais mix, eu estou mais renda, eu estou mais
ganho de valor, eu tenho uma aposentadoria longe, quero acumular patrimônio, com certeza os fundos de tijolos vão multiplicar melhor esse patrimônio, porque o desconto, a gente tem de laje corporativa, descontos absurdos, a um nível de yield também bem interessante, que os lajes corporativas são os fundos mais descontados hoje. Então, acho que é importante a gente olhar sim o que é tijolo, para a gente ter esse parâmetro, mas eu recomendo novamente a gente afunilar e fazer cada um desses subsegmentos e olhar e ver qual que é a história que cada um conta. Isso, o que o mercado está nos contando. Né? Então, por exemplo, lajes corporativas têm um prêmio grande em relação à NTNB, mas, por outro lado, né, são ativos um pouco mais desafiadores, né, em que o ciclo imobiliário, mesmo olhando aqui regiões importantes de São Paulo, como Chucre Zaidan, Berrini, né, ainda é um ciclo imobiliário que está um pouco mais para trás do que os logísticos, né, que aí sim estão vivendo um momento muito positivo em função do crescimento do e-commerce e toda a demanda por espaços logísticos para atender esse crescimento, essa mudança cada vez mais frequente do hábito de consumo da população. Mas isso acaba se traduzindo em um menor prêmio de risco também em relação à média histórica. As lajes corporativas levaram uma verdadeira rasteira, né, de ciclo imobiliário. A gente teve um ciclo de 2012 a 2015 tenebroso, 2015 a 2018 as coisas, a vacância a gente começou a observar uma melhora, 2019 melhorou, e aí veio o crash da pandemia, a gente levou essa rasteira, que eu falo, voltou tudo para trás, começou novamente, agora de novo a gente está observando as vacâncias nas melhores regiões baixarem muito, e agora nas sub-regiões como Chucre Zaidan, aluguel médio aumentando mais sensivelmente. Então, como o Baroni falou, como é que a gente observa esses ciclos imobiliários, o que eles contam? Poxa, e o que aconteceu nesse dado momento para o prêmio de laje corporativa bater de 15% de yield em um dado momento? Aí você olha, não, nesse momento aqui teve muitos desdobramentos de fundos que viraram laje corporativa, teve novos fundos entrando no mercado com pagamento superior. E o que aconteceu nesse momento que o prêmio subiu e depois ele caiu de uma vez? Esse fundo que era do IFIX, ele saiu do IFIX, tinha uma representatividade. Então, também tem essas questões de composição do índice para dar esses números finais, né, de prêmio de risco, e o ciclo econômico que aconteceu, né? Como você disse, logístico foi muito impulsionado pelo e-commerce, os shopping centers tem uma questão que está ocorrendo, que é a taxa de esforço que está em nível patamar alto, mas as vendas estão aumentando, o fluxo aumentando. Só que o shopping center, ele é um verdadeiro organismo vivo, aquilo ali. Ele vai se adaptando às novas realidades. Há 5 anos atrás a gente vinha aquelas lojas gigantescas de linha branca, hoje não se vê mais, porque todo mundo está com o celular comparando preço, comprando, mandando entregar em casa em 1, 2 dias, e aí o shopping vira um centro de serviço, alimentação, entretenimento, você vê os shoppings hoje lotados, né, nas principais regiões, e se adequando ao perfil de consumo, dado que é um empreendimento que tem 200 contratos, 300 contratos, dependendo de cada um dos ativos, e na minha visão do segmento de tijolo, é um que tem maior potencial, olhando principalmente prêmio e prêmio de risco.